Isso, a gente conversa agora com Fabrício Polido, professor de Direito Internacional e Novas Tecnologias da UFMG. Seja muito bem-vindo, professor. Muito boa noite, Leninho. Prazer falar com todos. Prazer nosso recebê-lo. Professor, não é de hoje essa história com o TikTok e principalmente o governo americano e toda a questão do território ali americano abrangente. Como é que a gente relembra esses fatos e o que é que implica agora essa nova atualização? Muito bem, acho que voltar ao passado e ver essa história de vai e vem das decisões dos governos anteriores, aí pensando justamente no governo Trump 1 e na segunda versão futura, que essa decisão também pode tomar corpo. O presidente Joe Biden e o Congresso Nacional nos Estados Unidos se anteciparam nessa corrida contra o TikTok, sendo uma das plataformas mais populares entre os usuários americanos, justamente por seu alcance, pela facilidade de uso, pela criação de conteúdo e justamente aí a importância de uma plataforma que concorra com outras existentes que também são sediadas nos Estados Unidos. E o mais interessante, Leni, acho que aqueles que nos assistem nesse momento vão se perguntar por que essa decisão nesse momento? Porque Estados Unidos e China já há algum tempo travam uma corrida pela disputa das tecnologias envolvendo plataformas. Então, não é sem surpresa de que há essa reação política de um lado contra uma plataforma chinesa e do outro lado a defesa dos interesses dos cidadãos nos Estados Unidos e também de empresas nos Estados Unidos. Daí porque, se essa decisão verdadeiramente passa a ser aplicada em 19 de janeiro, no próximo domingo, a não ser que a Suprema Corte reverta a decisão tomada por lei do Congresso Nacional nos Estados Unidos, então a plataforma deixa de operar nos Estados Unidos e não mais disponível aos usuários nos Estados Unidos, né? Pensando justamente que ela vai ser retirada das lojas de aplicativos e os usuários nos Estados Unidos encontrarão novas formas também de se comunicar. E, curiosamente, nessa mesma semana, houve uma corrida para uma plataforma paralela chinesa, que é a Xiaohongshu, ou o livro vermelho, na tradução do mandarim. Interessante porque os usuários vão encontrar uma forma alternativa, quer queira ou não o TikTok. É claro que essa decisão ainda terá muitos impactos nos Estados Unidos, especialmente em relação à economia nos Estados Unidos e o uso dessa plataforma para movimentar negócios, além de criação de conteúdo, como nós sabemos. Agora, professor, se o TikTok realmente for banido, não houver acordo até o dia 19, como é que fica a questão dos dados dos americanos? Tem a base na China, os chineses vão ter acesso, porque isso aconteceu em 2020 com a Índia, por exemplo, e há também uma espécie de preocupação sobre essa questão da proteção dos dados. E aí? Muito bem lembrado em relação ao caso na Índia e também com relação ao que os Estados Unidos já pressionam a plataforma, porque consideram que, de fato, a existência da plataforma e a sua disponibilidade nos Estados Unidos seria um risco à privacidade dos cidadãos estadunidenses. E aí é curioso porque nos Estados Unidos também as empresas com sede nos Estados Unidos compartilham dados com o governo nos Estados Unidos por leis que eram leis já muito polêmicas, como a Lei Patriótica, que vige desde os atentados do 11 de setembro de 2001, que estabelecem que as empresas de tecnologia podem compartilhar dados para investigações de segurança nacional. A outra lei, também polêmica, a Lei de Vigilância e Inteligência Externa nos Estados Unidos, a Lei FISA, que permite que as agências de segurança nacional obtenham dados de usuários nos Estados Unidos, compartilhado com essas agências governamentais nos Estados Unidos. Então, também preocupações de privacidade existem para os cidadãos americanos em relação a empresas nos Estados Unidos. E o terceiro, programa de vigilância, já conhecido, que surgiu ali como pedra de toque nas revelações do Edward Snowden há muitos anos, demonstrando que empresas compartilhavam dados de usuários com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Então veja que me parece que essa disputa continua sendo ideológica. Os dados dos usuários nos Estados Unidos compartilhados com a China vão ficar com a plataforma, a matriz na China, sobretudo porque existe transferência de dados pessoais, mas o fato é que esses usuários nos Estados Unidos, se essa decisão tomar corpo, mais uma vez,
terão de deixar de utilizar o serviço nos Estados Unidos, porque as ordens vão se aplicar às lojas de aplicativos que deverão indisponibilizar esses aplicativos para os usuários americanos. Então é bom comparar situações para dizer que não há nenhum lado bom ou mal nessa história, né, como se isso existisse, mas sim que a plataforma hoje é o grande alvo dessas disputas existentes entre Estados Unidos e China no campo tecnológico. Você vê, né? Do campo político para o campo tecnológico, influência direta das relações amargas entre as duas potências. Agora, além dessa questão, professor, e também do nome do Musk ter sido afastado aí por parte da empresa, né? Que é ficção pura, essa possibilidade da compra, outros empresários americanos e também redes americanas já ali deram um ar de, talvez sim, tem um interesse, como a questão da Amazon. A gente tem a Oracle e a Walmart, que podem retomar uma proposta conjunta, também a Microsoft, além de empresários individualmente falando. Há uma possibilidade real dessa compra acontecer? Até o dia 19, temos chão, temos possibilidade de acordo ou não? Já está descartado e aí a gente vai ver depois do dia 19 o que acontece. Qual é a sua opinião? O tempo é muito curto para uma oferta desse porte. No máximo que poderia acontecer é um adiamento desse prazo em virtude do novo governo que toma posse em 20, ou seja, o governo Donald Trump versão 2.0. E, de fato, restaria saber se Donald Trump estaria disposto a manter essa aplicação da decisão no quadro atual, e pensando justamente quanto as empresas americanas estariam não dispostas a fazer a compra desses ativos que representam o negócio do TikTok nos Estados Unidos. O que está em jogo nessa decisão, que primeiro foi referendada pelo Congresso Nacional e agora pelo Congresso americano, e agora é apreciada pela Corte Suprema dos Estados Unidos, é a venda desse negócio nos Estados Unidos, ou seja, de todos os ativos que compõem o negócio do TikTok nos Estados Unidos. E isso seria muito difícil de estimar em tão pouco prazo, sobretudo porque até agora acho que houve mais barulho do que realmente uma solução para o caso, né? Resta saber como que isso ficaria para essas interessadas ofertarem a compra desses ativos que representam o negócio do TikTok nos Estados Unidos. Me parece uma solução por nacionalizar, do ponto de vista daquelas que são as compradoras dos ativos do negócio do TikTok, sendo sediadas nos Estados Unidos e de nacionalidade ou capital estadunidense. Então, mais uma vez, a gente percebe aí esse movimento para centralizar e nacionalizar o controle sobre esse tipo de negócio na perspectiva americana, nos Estados Unidos. Na última sexta, no último dia 10, a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, 9 juízes, melhor dizendo, da Suprema Corte americana, chegou a ouvir os argumentos de contestação quanto a esse posicionamento do TikTok, com relação a esse banimento aí por motivos de segurança nacional. Como é que a gente olha com o olhar do direito internacional com relação a toda essa questão no que cerne os usuários, no que cerne também o direito econômico e também a alavancagem econômica que essas redes sociais acabam promovendo, né, professor? Até porque a gente fala de uma rede de influência muito forte, principalmente entre a geração mais jovem. A gente fala de impactos em cadeia do uso e da manutenção dessas grandes empresas de tecnologia. Qual o seu olhar jurídico e de interpretação dentro do direito com relação a isso? Muito bom observado, Leni. Na verdade, o que vem como primeiro ponto de preocupação é o uso desses dados e informações pessoais por parte das plataformas como uma ameaça à segurança nacional nos Estados Unidos e à privacidade dos cidadãos. Se nós olharmos que essa preocupação também hoje se dá na União Europeia ou mesmo no Brasil, em relação a empresas de tecnologia, de um modo geral, não olhando a nacionalidade do capital e das operações, nós vamos perceber que os efeitos de uma decisão muito extrema como essa, que é suspender as atividades ou bloquear o uso de aplicativos de uma empresa que oferta serviços digitais, serviços de plataforma, acaba tendo como grande destino aqueles que utilizam dessas plataformas para movimentar a sua vida social e também econômica. Então, esse talvez seja um dos grandes pontos, porque já existe dependência econômica de uma série de agentes na cadeia, se nós pensarmos do ponto de vista
econômico e a exploração comercial desses conteúdos nas redes, e do outro lado, como as parcerias, impulsionamento de conteúdo, monetização, a criação por parte daqueles que se dedicam a isso nas plataformas, são os principais pontos afetados. Então, a remoção desse aplicativo das lojas de aplicativos levaria, sim, a efeitos prejudiciais à fonte de receita, não só para a própria para a plataforma TikTok, que se beneficia da monetização de conteúdo, como também daqueles que exploram os seus conteúdos nas redes. E é difícil falar, porque também há um aspecto de migração desses serviços. Os usuários iriam para outras plataformas com facilidade? Essa é a pergunta. Reaprender todo tipo de utilização da plataforma, qual o tempo que elas levariam para isso? Então, esse é um ponto relevante. Para o Brasil também, eu diria, haverá efeitos a serem observados que nós temos que acompanhar, justamente porque esses cenários acabam sendo cenários que, mesmo ocorrendo nos Estados Unidos, na Europa, no âmbito da União Europeia, acabam chegando até o Brasil. Por isso que essa decisão é uma decisão emblemática e ela vai chamar atenção para todas essas repercussões. Professor, falando da função social do direito, a gente sabe que para a sociologia o direito acompanha a sociedade, né? Ou tem que acompanhar, o ideal seria que acompanhasse sempre as evoluções sociais. É chegada a hora da gente rever o que há em termos de normas jurídicas, e isso depende muito do contexto de cada país, do contexto jurídico de cada país, com relação a esses avanços tecnológicos, porque nunca nos vimos tão imersos na digitalização, que veio principalmente forçada após a pandemia, né, do coronavírus, afetando relações de trabalho, trabalho remoto e tal, mas o uso excessivo das redes sociais. Ontem tivemos aqui no Brasil a proibição do uso do celular dentro das escolas. A gente tem alguns caminhos e algumas normas que estão sendo sancionadas no Brasil e no mundo para comedir esse uso. Qual a sua análise a respeito? A função social do direito dentro dessas alternâncias que principalmente as redes sociais traz com relação ao uso e à segurança? Essa função, Leni, é indissociável, porque a própria Constituição de 88 estabelece como uma das regras a observação da função social da propriedade, o Código Civil, a função social do contrato. Então, essas categorias não são meramente abstratas, porque ela tem a sua aplicação. Se nós formos especialmente para a regulação do ambiente digital, perceberemos que o Marco Civil da Internet e a Constituição asseguram as liberdades comunicativas e informativas, como a liberdade de expressão, a livre iniciativa, mas também limitam o exercício dessas liberdades como direitos fundamentais para que não prejudiquem direitos de terceiros, especialmente se pensarmos na proteção à infância como um dos objetivos centrais, melhor interesse, o interesse superior da criança nas redes sociais. Essa discussão sobre regulação de plataformas como o TikTok ou outras passa a ser fundamental, como tem sido na Europa, pelas leis e regulamentos que a União Europeia veio aprovando nos últimos anos, e no Brasil, né, o cenário mais, talvez, desanimador, porque o nosso Congresso Nacional abandonou as iniciativas de regulação das plataformas e observar essas principais questões que eu chamaria de cautela regulatória. Por que cautela regulatória? É pensar a leis e regulamentos com a preocupação a respeito não apenas do uso desses serviços por parte dos usuários brasileiros e a oferta pelas plataformas, mas também pelos efeitos, consequências do uso, como nós temos observado. E eu chamaria atenção para o risco de se rebaixar a regulação no Brasil, como já tem sido observado como uma das preocupações em outros países, e a União Europeia acaba sendo referencial para isso, rebaixar essa proteção a nível de colocar o usuário cada vez mais dependente de um conteúdo de baixa qualidade, um conteúdo que não informa, que desinforma, ou discurso de ódio que circula sem qualquer espécie de controle por parte das instituições e mesmo das plataformas, né, como nós temos observado. Então, essa é uma preocupação central que deve garantir a conformidade desses serviços à lei local, às leis locais, à lei brasileira, né, e submeter as plataformas às decisões
que os tribunais brasileiros também tenham adotado, porque isso passou a ser um tema polêmico depois da disputa personificada entre o empresário Elon Musk, controlador da plataforma X, e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Uma lição para nós nesse campo. Fabrício Polido, professor de Direito Internacional e Novas Tecnologias da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada por suas contribuições aqui no Segunda Edição. Ótima semana e até a próxima. Obrigado, Leni. Boa noite a todas e todos. Obrigada, professor.